Lição 11. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Olha, pessoal, lição 11. Na lição de hoje, na 11, nós vamos aprender uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Quem era esse estrangeiro que a Bíblia está falando aqui? Qual a função desse homem para a pregação do Evangelho? Então a igreja primitiva estava se reunindo na casa de um estrangeiro. E nós sabemos que pela Bíblia, os judeus, a salvação era só para eles, ninguém ficava fora, é só os judeus, ninguém ficava por dentro dos gentios. Aí muda-se a coisa, porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas para confundir com as sábias. Deus pega as coisas desprezíveis para confundir com as grandes. Aí Deus fala, Pedro, vai lá e na casa de um homem que está orando, que está me buscando, Pedro. Aí Pedro, mas quem é? Cornélio. Quem é Cornélio? Cornélio, Pedro, é um homem fiel, temente, só que ele não participa do grupo dos judeus. Ele é gentil. Nossa, Senhor! Meu Deus do céu, eu vou pregar para um gentil, Senhor. Onde o Senhor está com a cabeça? Aí Pedro tem a visão do lençol descendo cheio de bicho. Aí a voz, mata e come. Não, 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 eu sou judeu, não como essas porcaria não. Isso é imundice. Aí Deus falou, mata e come porque eu já purifiquei. Não diga que é impuro o que eu já purifiquei. Então subentende, meu irmão. É lógico que a salvação vem dos judeus, mas deu-lhes para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Todo aquele que crê seja feito filho de Deus, como diz lá em João. Então Deus falou, Pedro, esse negócio de só de judeus aí, meu irmão, caiu por terra. A salvação agora é de todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Pedro, tá bom, o que eu devo fazer? Você vai lá em tal lugar, tal endereço, prega o evangelho, que ele vai aceitar a palavra, ele vai aceitar o Espírito, eu vou batizar ele com o Espírito Santo. Não acredito. Aí Pedro foi lá. Cornélio? Sim. Cornélio, posso entrar? Posso. É o seguinte, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Já foi direto no assunto. Para talvez, porque ele é gentil, então ele diz não e acabou por ali. E Pedro, tá vendo Deus? Aí Pedro, tu quer aceitar Jesus como teu Salvador? Jesus é meu Salvador, ele mandou vir aqui falar para você aceitar ele. Eu aceito. Sério mesmo, Cornélio? Sério. Tem certeza, Cornélio? Eu. Então dobre o joelho aqui que eu vou orar porque Deus é fiel. Aí quando Pedro está orando por Cornélio para aceitar Jesus, Deus batiza Cornélio com o Espírito Santo. Aí Cornélio começa a falar em outras línguas. Aí quando fala em outras línguas, olha aqui, ó. Começaram a falar em outras línguas. Aí Pedro orando. Cornélio, o que está acontecendo aí? Aí Cornélio, pá, tchau, tchu, pá. Mistério. Aí Pedro, você foi batizado com o Espírito Santo, meu irmão. Agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu sei que Deus ama o judeu e o gentil. Agora eu acredito que Deus ama o povo fora de Israel. Porque Deus batizou, salvou e batizou com o Espírito Santo. Aí Pedro, glória a Deus. Agora eu sei
que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. É isso a aula de hoje, pessoal. Vamos ver o texto áureo? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água que não seja batizado também receber como nós o Espírito Santo? Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva o Deus. Aí dando um poder de evangelho. Maravilha. Aí chamar São Velho. Deus, ora o mundo, Deus amou a Bíblia. E a vida é o poder de mim. Último mês. Hoje está dividido em igreja. Pessoas sem de nação de Deus. Dividida em gente, igreja. Eu, igreja formada por dois tipos de igreja, uma, o gentil. A revelação, né, ele estava às 3 horas da tarde, teve uma Deus e Deus. Ele é um Deus, humano, chefe, do humano, ele era da cidade de César, às horas da tarde, orando na casa de Cornélio, porque ele é gentil, ele é sem Deus, ele não é judeu, mas ele está me buscando de todo o coração, eu não aguento. Manda lá. Pedro ficou perplexo, estupendo. Só pode fazer gente errado, e ele aceitou Jesus também. Paulo comissionar a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Os chaves de pregar o evangelho. Então nós temos a chave, meu irmão. A chave está aqui, ó. Palavra de Deus. Entendeu?
A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar que alguém é o seu plano salvífico. Tem dois tipos de ovelhas. As ovelhas desse aprisco e as ovelhas que são de outros aprisco. Tem dois tipos de igreja, a visível e a invisível. A visível é aquela que você vê, aquela que o teu olho vê, e a invisível é a multidão que está por trás disso. Porque Deus não é uma bolha. A pregação do Evangelho estava uma bolha. Aí Deus falou, Pedro, estoura a bolha. Estoura a bolha, Pedro. Como, Senhor? Vai para Cornélio, ele é gentil. Os gentios precisam de salvação. O mundo precisa ouvir a mensagem. Quebra a bolha. Você fica só em volta dessa bolha de judaísmo, de judeus, só de Israel, só do teu país, só da tua cidade, Pedro. Estoura a bolha, meu irmão. Estoura a bolha. Eu estourei a bolha na teologia. Ó, os livros estão aqui, ó. Qual foi a bolha que eu estourei da teologia? É que eu ministrava aula de teologia dentro das igrejas por 20 anos. Aí eu chegava na igreja, pastor, deixa eu dar aula de teologia aqui. Aí ele deixava. Um deixava, outro não, outro deixava, outro não. Eu fiquei 20 anos nessa bolha dentro das igrejas. Aí Deus falou, estoura a bolha, meu irmão, vai para a internet. Eu estava na bolha somente dentro dos templos, dentro das igrejas. Aí Deus estourou a bolha, agora eu estou no mundo inteiro dando aula. São mais de 20 países, 27 estados brasileiros. São mais de 20 mil alunos formados e o mundo inteiro me assiste. África, Japão, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Japão, Moçambique, Angola. Um abraço para todos vocês. Então, estourar a bolha, meu irmão, estourar a bolha. Você fica só dentro dessa visão. Pedro estava só na visão judaica. Ai, Jesus salva os judeus, cura os judeus e leva os judeus para o céu. Aí Jesus, estoura a bolha, rapaz. Pá! É mundial. É igual eu, só nas igrejinhas aqui, ó. Ali no bairro, aqui. Nunca consegui comprar uma bicicleta para mim com dinheiro de teologia. Depois que estourou a bolha, comprei essa casa aqui, coloquei dinheiro na bolsa de valores, Deus estourou a bolha e aí minha vida financeira mudou. Deus quer que você estoure essa bolha também, meu irmão. O que você anda fazendo? Ah, eu estou pregando só dentro da minha igrejinha. Você está dentro da bolha, estoura a bolha, vai para a internet, abre um canal no YouTube, abre tua visão. Entendeu, meu irmão? A salvação dos gentios, a pregação do gentio. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio na sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica. Deixa eu falar aqui para vocês. Primeiro, Pedro abriu a chave do evangelho, estourou a bolha, como vocês viram aí. Pedro estourou a bolha pregando para Cornélio, Cornélio aceitou Jesus, Deus batizou com o Espírito Santo, estourou a bolha. Se cumpriu a profecia que Jesus falou. Eu te darei as chaves. Então, Jesus entregou a chave da mão de Pedro. Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar entre os gentios. Aí estourou a bolha e agora a salvação para todos. É como se fosse um pintinho. Um pintinho está lá dentro do ovo, firme e forte, quentinho, bom. Mas tem que estourar a bolha, meu irmão, para ele virar um galo, uma galinha, crescer, desenvolver. Uma criança está dentro da ventre da mãe, está lá. Tem que estourar a bolha, meu irmão, para se tornar um ser inteligente, casar, gerar filhos. Deus precisa estourar a tua mentalidade, a tua bolha. Tem gente que fica só nesse mundinho de bolha, de uso e costume. Só é salvo quem fizer isso. Uso e costume, barba é pecado, cabelo grande é pecado. É a bolha, meu irmão. Estoura essa bolha.
da tua mente. Entendeu? Aí Pedro pregou o evangelho para Cornélio. Só que tem um detalhe, pessoal. Pedro pregou a mensagem cristocêntrica. Pedro não falava baboseira, não. Pedro chegava, ó, Jesus salva, cura, batiza, em breve voltará, aceita ele como teu salvador. Entendeu? Pedro não falava assim, a igreja católica é do diabo, os políticos do Brasil estão corrompidos. É, Pedro não ficava uma pregação pessimista, não. Pedro tinha uma pregação otimista. Jesus salva, cura e batiza. Pedro não tinha uma pregação negativa. Ai, a igreja está fria, os pastores estão tudo safado, o Brasil está um caos. Não, Pedro chegava a falar de Jesus. Jesus salva, cura, batiza, morreu na cruz, ele perdoa pecado, salva pecado. Mensagem de Pedro é a mensagem cristocêntrica. O que é a mensagem cristocêntrica? Cristocêntrico de tudo, meu irmão. A minha mensagem é cristocêntrica. Quando vocês me vê pregando, eu não ataco ninguém, eu não desabafo. Evangelho não é ataque, é salva vidas. Entendeu, meu irmão? A convenção dos gentios, a mensagem da cruz, a chamada do arrependimento. Olha aí. Por isso que a igreja primitiva crescia, porque pregava Cristo. E hoje, prega o ataque. Eu tenho um amigo meu aí que ele prega muito, lá na Sé, na Paulista, no Brasil. Glória a Deus pela vida dele. Mas a forma dele pregar muitas vezes é errado. Por quê? Ele ataca as pessoas, ataca assim, ó. Seu desgraçado, tu vai pro inferno. É lógico que vai, mas não é assim. Jesus, vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo. Jesus pregava suave. Então a forma de você falar do evangelho é que causa a pancadaria, a briga. Entendeu, meu irmão? Por exemplo, ó, aceita Jesus e ele te livra do inferno. Olha aí. Aceita Jesus e vai para o céu e ele não deixa você ir para o inferno. É uma forma de falar. Agora, outra forma. Aceita Jesus, desgraçado, senão tu vai para o quinto dos infernos. Aí levanta ódio na vida das pessoas. Então, às vezes, a mensagem é a forma certa é a mensagem certa de forma errada. É a forma como a gente fala na rua. O Espírito derramado sobre o gentio, o Espírito prometido, o batismo no Espírito Santo experimentado pelo gentio, no caso Cornélio. Deus batizou Cornélio, batizou o vizinho, batizou a mãe do Cornélio, o filho do Cornélio, a casa, começou a fazer culto lá. A igreja primitiva fazia culto na casa de Cornélio, e Deus curando e batizando, e revelando, e batizando mais, salvando mais. Tá vendo, irmão? Cornélio foi só uma bolha, só a ponta da agulha, a ponta do iceberg para estourar. Puf! Culto na casa de Cornélio, culto na casa do tio de Cornélio, culto na casa da mãe do Cornélio. Entendeu, meu irmão? Estoura essa bolha da tua mente. O que faz estourar a bolha? É isso aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento. O conhecimento é que estoura essa bolha maldita que fica prendendo. O Espírito recebido. O Espírito que ele recebeu é o mesmo Espírito lá no dia de Pentecoste. Ele falou em outras línguas, né? Eu já falei aqui na aula passada. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Ah, pastor, fui batizado, mas nunca falei em língua estranha. Não, então você não foi.
A doutrina bíblica está na Bíblia, não é o que eu acho, o achismo, está na Bíblia. Para ser batizado precisa falar em outras línguas. O povo lá de Atos 2, eles foram batizados, falaram em outras línguas. Cornélio foi batizado, falou em outras línguas. Quando Paulo orou pelos varões lá em Éfeso, eles falaram em outras línguas. Então tem mais de 3 versículos. Para formar uma doutrina, precisa 2 ou 3 versículos. Na lei de Moisés está escrito, o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Um só versículo não forma doutrina. Para formar uma doutrina, precisa de 2 ou 3 versículos falando o mesmo assunto. Por exemplo, barba é pecado. Você tem 3 versículos falando que barba é pecado? Tenho não, então não é pecado. Agora você tem 3 versículos falando que matar é pecado? Tem mais de 3, tem centenas. Então é pecado. A doutrina bíblica é feita acima de 2 ou 3 versículos. Então, Cornélio falou em língua estranha e foi batizado com o Espírito Santo. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. E ponto final. Ok? Um presente visto e ouvido. Olha aí. Todos que estavam na casa de Cornélio começaram agora a receber a presença do Espírito Santo, falar a língua estranha. Agora vamos tirar a gente para batizar. Tá vendo, pessoal? Pedro não queria ir na casa de Cornélio porque era gentil pregar. Cornélio aceitou Jesus, a família dele, o pai, a mãe, a família, os vizinhos. Agora estão indo batizar a gente da casa de Cornélio. É como diz o título aqui, ó. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Quem é o estrangeiro? Cornélio, que é gentil. Gentil é estrangeiro, é a mesma coisa. Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra que o amor de Deus alcança todas as pessoas, independentemente da sua cor, raça, e abre o coração poderosamente. Também vimos a fé salvífica, objetivo marcado pela ação da presença real do Espírito Santo. Então nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas, salvou Cornélio, salva todo mundo, e que Deus te abençoe. Esta é a aula 11, a lição 11. A próxima é a 12, tá bom? Pessoal, quem quiser fazer curso de teologia, tem aqui, ó. Educação cristã, escatologia, método para estudo da Bíblia, homilética, missiologia, evangelismo, hermenêutica, a arte de pregar, anel de formatura de teologia, é o anel fino e o anel grosso, ó, pessoal. Pastor, eu quero um anel de teologia, ó. Tem um anel fino e um anel grosso. Tá bom? Vem assim na caixinha, ó. Tem a formatura. E se você quiser, os livros, 20 livros é o curso básico, ó. 20 livros é o básico e 40 livros é o bacharel, tá bom? Quem quiser me chama no WhatsApp agora para me mandar pelos correios para você, tá bom? E outra coisa, quem quiser abrir um núcleo teológico, pegar esses livros para dar aula na sua igreja, me chama no WhatsApp. Pastor, eu quero pegar esses livros, dar aula na minha igreja. Pode, me chama no WhatsApp. Pastor, gostaria de abrir uma própria escola de teologia e dar aula na internet. Pode, me chama no WhatsApp, tá bom?